Bom, pessoal, vamos iniciar mais uma aula de equações diferenciais aqui na nossa plataforma Exatas. Bom, só para lembrar, né, a aula está sendo gravada e vamos aqui procurar nosso curso. Está aqui, equações diferenciais. Vamos lá. Nosso tópico de hoje: existência, unicidade de soluções e aproximações de Picard. Certo? Vamos desse tópico no nosso curso, dando sequência ao estudo das equações. Muito bem, pessoal. Nem sempre existe ou é única a solução de uma equação diferencial. Tá? Então, seria constrangedor buscar uma solução que não existe ou encontrar mais de uma resposta para o mesmo problema matemático, né? As duas situações podem ocorrer em equações diferenciais, se não forem tomadas as devidas precauções. Quando um problema matemático tem uma única solução, ele é chamado de problema bem posto. Tá? Bom, por exemplo, gostaríamos que o problema de valor inicial, o PVI, esse aqui, ó, y' igual a f de x, y de x, com essa condição inicial y de x0 igual a y0, fosse do tipo bem posto, tá? Ou seja, que houvesse uma solução y igual a y de x, com y de 0, por exemplo, né, igual a y0. E que essa solução fosse a única, mas nem sempre é assim. Exemplos que mostram que nem sempre a solução é um gráfico, ou pode não haver solução ou mais de um candidato razoável à solução. A gente vai ver exemplos, pessoal, mostrando que a solução de uma equação diferencial, deixar bem claro, desse tipo aqui, equação diferencial de primeira ordem, né, porque nós temos derivada primeira apenas, tá bom? Aqui. Do tipo f de xy, né? Nós temos aqui uma função a duas variáveis no lado direito, tá bom? Então, aqui é um problema que está na forma normal, tá bom? Uma equação na forma normal, que é uma equação em que o y' fica isolado de um lado da igualdade e a lei de formação da EDO está do outro lado, tá certo? A gente consegue fazer essa separação bem. Então, é uma equação diferencial linear, né, primeira ordem. Aliás, uma equação diferencial de primeira ordem, não necessariamente linear, na sua forma normal. Bom, vamos aqui analisar exemplos em que pode haver... a solução pode não ser única e também ao longo do eixo x, e também exemplo que a solução pode não ser o gráfico de uma função y de x, certo? O primeiro exemplo é esse aqui, y' de x igual a y sobre x. Nós estamos diante de uma equação diferencial, né? A lei de formação está aqui a duas variáveis, x e y. Então, algumas soluções da equação do exemplo 1, que é esse aqui, esboçadas na interação a seguir, indicam que não há soluções ao longo do eixo x igual a zero e que há vários candidatos pelo ponto 0, 0, ó, na origem. Bom, vamos ver aqui, ó. Tá aí a solução gráfica aqui da EDO, mas vamos analisar. A gente vê aqui que ela está passando no ponto 0, 0. Ó. No ponto 0, 0 existe infinitas soluções. Vamos ver a solução conceitual desse exemplo, tá certo, pessoal? Dessa equação aqui, y' igual a y sobre x. Solução conceitual, bom, ela é uma equação separável. A gente já aprendeu a resolver a equação separável, mas vamos lembrar, ó, como se resolve uma equação separável. A solução especial y como sendo uma função identicamente nula, isso é verificado, né? Para você saber disso, é só derivar ambos os lados. Y' no caso, né?
y igual a zero, seria y' igual a zero também, se você derivar de ambos os lados, você vai ver que ela vai verificar essa equação aqui, ó, tá? Desse exemplo. Mas vamos resolver ela de maneira separável. Se y diferente de zero, e a gente considera isso porque o y está no denominador, né, pessoal? Então, não, peraí. Ah, não, vai aparecer aqui. Tá levando em consideração o y. Ah, tá diferente de zero porque nós não estamos levando em consideração a solução especial. Eu tinha visto aqui como se estivesse no denominador, mas não é isso. É porque a gente não vai levar em consideração a solução especial. Vamos considerar, então, um outro conjunto de soluções para y diferente de zero. Então, vamos lá. Separando aqui, né? Repare, pessoal, que o y de x estava aqui, onde está o número 1, né? Nós estamos diante de uma equação y sobre x. Então, como ela é separável, né? A gente pega o y que estava aqui, no lugar do 1, né? Traz para baixo, no lado esquerdo, e nós estamos diante aí da separação dessa EDO. Então, repare, no lado esquerdo aqui nós temos, a gente deriva em relação a y, do lado direito em relação a x, né? Perdão, a gente integra, a gente integra, né, em relação a y do lado esquerdo, em relação a x do lado direito. Integrando, a gente vai obter isso aqui, ó. Aqui, a gente tem aqui 1 sobre y, então a integral de 1 sobre y é ln do módulo de y. Integral de 1 sobre x é ln do módulo de x, mais C1, que aqui é a constante de integração. Esse C1 é um número real, tá bom? Aplicando a exponencial e eliminando o módulo, pessoal, a gente obtém o seguinte, ó. A exponencial de ln de y é o próprio y. Lembram disso, né? São funções inversas, tá? E aqui nós temos exponencial de ln do módulo de x mais c, vai ficar o quê? Vai ficar exponencial de ln de x, que no caso é o próprio x, multiplicado pela exponencial de C1, que é a constante de integração. Só que aí a gente vai chamar essa exponencial de C1 de C2, tá? E a gente obtém essa solução aqui, y igual a C2 vezes x. Então, são retas que passam pela origem. A gente sabe que são retas, né, pessoal? Porque é que nós estamos diante de uma função linear, né? Ó, y igual a esse C2 é uma constante, é um número qualquer, tá bom? Vezes x, né? Então, equaçãozinha do primeiro grau aqui, função linear, né? Então, a gente observa aqui no gráfico isso, ó. Olha só. Por isso que as soluções todas passam na origem, no ponto 0, 0. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Bom, então as soluções são todas as retas não verticais pela origem, tá aí. Ao longo do eixo vertical, fora esse ponto aqui, 0, 0, não há solução. Y diferente, aliás, y igual a y de x. Há infinitas soluções, por outro lado, passando no ponto 0, 0, como a gente acabou de ver. Bom, depois o teorema de Picard trará à luz ao seguinte problema. Dará condições suficientes que garantem que haja uma única solução em forma de gráfico passando por cada ponto. O teorema de Picard, pessoal, que a gente vai ver já, dá um algoritmo de aproximação da solução, tá certo? Vamos ver um exemplo detalhado do teorema de Picard. Esse algoritmo será implementado nas próximas iterações. Vamos seguir aqui com o nosso curso. Vamos lá. Exemplos onde a solução não é gráfico ou onde há mais de uma solução. Olha, pessoal, vamos analisar esse exemplo aqui. Essa é a equação diferencial. Repito, equação diferencial de primeira ordem, tá? Derivada primeira, está na sua forma normal, certo? Porque essa derivada primeira está de um único lado da igualdade, né? Do outro lado está a lei de formação da EDO, que é menos x sobre y, tá bom? Aqui sim, y diferente de zero, tá bom? Na lei de formação da EDO. Pessoal, essa iteração aqui, ela plota um conjunto de
de soluções para essa EDO, tá bom? Sem mostrar a solução conceitual, tá aqui. São círculos concêntricos em relação à origem. Repare, Edmar, onde é que está a origem aqui? Tá aqui, ó. Aqui o eixo X, tá? Eixo Y. A origem vai ficar justamente aqui nas coordenadas 0 de X, 0 de Y, tá? Pronto, beleza. Porque para plotar os gráficos é interessante quando apresentar o ponto 0, 0 um pouco afastado em relação ao que a gente costuma ver, tá bom? Bom, existe a solução conceitual desse exemplo, menos x sobre y, tá aqui. A equação é separável, pessoal. Bom, ele pegou o y, trouxe para o lado direito, né? Para o lado esquerdo, multiplicando. Aí integrou. Ó, integrou ambos os lados, né? Em y e em x. No segundo membro. Integral de y é y ao quadrado sobre 2. Integral de menos x é em relação a x, né? Dx no caso. É menos x quadrado sobre 2 mais c, constante de integração, né? Pessoal, daí é o seguinte, esse menos x quadrado sobre 2 trouxe para o lado esquerdo. Por que foi feito isso? Por que, Edmar, foi feito isso? Porque se a gente analisar, isso vai gerar equação de infinitas circunferências, tá? São círculos centrados na origem. Aqui é a solução conceitual já, acabou. Está resolvida a EDO de forma separável. E está aqui, ó, a solução gráfica. Realmente a gente vê, né, que de acordo, justamente de acordo, né? Só uma observação interessante, pessoal. Você vê uma coisa, ó, a equação diferencial em si, que é essa daqui, ó, y igual a menos x sobre y, a gente não vê, sem resolvê-la, a gente não sabe qual é o formato do gráfico, não é interessante? Quando joga num programa de computador, já preparado, né, com algoritmos para resolver esse tipo de equação, ele já plota as soluções, né, em forma gráfica ou no plano, né, no plano ou no espaço, conforme seja. Aqui no caso são curvas de nível. E quando a gente vai ver a solução conceitual, a gente realmente observa que a solução gráfica apresentada pelo programa de computador, ela corresponde à solução que a gente achou conceitual. Ó, repare, y² sobre 2 mais x² sobre 2 igual a c. Se pegarmos esse número 2 que está no denominador e passar ele para o segundo membro, vai ficar 2c, não é isso? y² mais x² igual a 2c, que corresponde à equação de circunferências centrada na origem. Tá? Vocês estão chegando a essa conclusão também, pessoal? Sim ou não? Agora, pessoal, reparem que ao longo do eixo x, os círculos não são gráficos y igual a f de x. Aliás, igual a y de x. E realmente não são, né? Aqui não são. Aqui no plano, isso aqui nós estamos no plano. É claro que aqui a função na EDO é a duas variáveis, né? A gente vê que é em função de x e y, é uma função a duas variáveis que quando você pega todas as curvas de níveis, ou uma quantidade significativa de curvas de nível, como foi pegado aqui, vai gerar no plano círculos concêntricos. Se você traçar retas verticais aqui, você vai ver em relação ao eixo, perpendiculares ao eixo x, você vai ver que essas retas vão cortar em 2 pontos essas circunferências. Concordam, né, pessoal? A menos da tangente, né? Se pegar só uma tangentezinha aqui, não. Mas se pegar secantes as circunferências, vai tocar em 2 pontos. E por aí a gente já vê que não é gráfico de função, tá bom? A gente aprendeu isso justamente no ensino médio. Então, bom, vamos lá. Esse exemplo apresenta um resultado, soluções, uma família de soluções dessa EDO, na qual o gráfico, na qual não é gráfico não significa gráfico de função em relação ao eixo x, tá certo, pessoal? Bom, vamos cravar aqui essa informação. Outra informação a gente vai ver no exemplo seguinte, olha só. Nós temos aqui y', vamos pegar essa EDO aqui, equação diferencial de primeira ordem, a duas variáveis, y' de x igual a x vezes y elevado a 1/3, tá? Tá aí, essa é a EDO.
Bom, observamos que y igual a zero, constante, é a solução especial dessa equação. E realmente será, né? Que se você derivar ambos os lados, né? Deriva o y e o zero, aí y' será igual a zero. Se você substituir, vai verificar aqui, não é isso? Bota o zero no lugar da derivada aqui, y', e zero no lugar do y, vai zerar, né? Ficar zero igual a zero, então verificou, tá? Bom, vamos considerar o caso diferente. Olha só o que é que vai acontecer, pessoal, aqui. Olha a solução gráfica aqui, ó. A solução plotada pelo computador, tá? Olha isso. O que é isso, Edmar? Que gráfico é esse? Bom, vamos analisar. Isso é o gráfico da solução, do conjunto ou família de soluções dessa EDO. A solução conceitual está aqui, ó. Tá? Então, a solução y... Se a solução y não for a solução especial, ou seja, aquela solução que a gente já vê claro, né, que eu acabei de mostrar para vocês, então vamos buscar a solução conceitual dela. Para isso, é EDO separável também, pega o y elevado a 1/3, pessoal, e traz para o denominador de y', né, equação separável, aliás, integra em y e em x, em ambos os lados, respectivamente, e nós vamos ter aqui, ó, integral de 1 sobre y elevado a 1/3, pessoal, que vai dar o quê? 2/3, não, 3 meios, aliás, de y elevado a 2/3. Por que isso, Edmar? Porque se você analisar, pessoal, esse 1 sobre y sobre y elevado ao cubo, você pode jogar para cima aqui e vai ficar como? Multiplicando o y'. Ficaria como? Ficaria y elevado a menos 1/3. A ideia da integral, o Francisco saiu aqui da live, né? A ideia da integral é somar no expoente e pega esse resultado todo e pega essa soma do expoente e usa como divisor da potência toda, tá certo? Então, no caso, se você fizer menos 1/3 mais 1, vai ficar 2/3 no expoente. E esse 2/3 você desce para baixo de y elevado a 2/3, aí joga para cima, né, na forma de multiplicação invertendo, por isso ficou 3 sobre 2, aqui. E no segundo membro, o integral de x é x² sobre 2, mais c, né, que é a constante de integração, tá certo, pessoal? Bom, aqui, né, isolando o y, nós vamos ter essa expressão aqui como solução da EDO. Muito bem. Mas pela solução gráfica aqui, a gente vai ver o que acontece aqui, que vai mostrar que a solução não é única, tá? Para cada ponto aliás, em relação ao eixo x. Como é que a gente sabe disso, Edmar? Vamos modificar aqui. Na plataforma, eu vou tirar o c, que é a constante de integração, aqui, ó. Aqui é a expressão que a gente acabou de achar, tá? Edmar, mas que expressão grande é essa? É o seguinte, pessoal, porque ele pegou... trouxe tudo por exemplo, x² sobre 2 mais c, ele trouxe para o primeiro membro, para o lado esquerdo, tá certo? E deixou igual a zero. E aí considerou uma função de duas variáveis. E o c, sendo constante de integração, ele deixou aqui na hora de plotar o gráfico. Ó. Só que o bom daqui da plataforma, você vem aqui, no lugar de c, por exemplo, eu vou botar 2. Clica aqui em Update, vai aparecer uma única solução. Que solução é essa, Edmar? Essa solução aqui, pessoal, é uma hipérbole. Olha só que coisa. Então, nós temos dois ramos de hipérbole. No caso, né, nós temos o quê? Que conclusão a gente chega? Que não há unicidade, a solução não é única, em relação ao eixo das abscissas. Tá certo? Então, para cada ponto de x, nós vamos ter dois valores para y e vai gerar duas curvas. Tá? Essa curva superior, acima do eixo x, e essa aqui com concavidade para baixo, né? São duas parábolas, né? No caso, com concavidade para baixo, como sendo outro ramo da hipérbole, abaixo do eixo x. Tá? Então, aqui a gente viu, até agora, vimos um exemplo que a solução não representa gráfico de função. E agora estamos vendo
vem no caso em que pode acontecer de uma equação diferencial ela não apresentar unicidade de solução. O que seria que uma unicidade, Edmar, nesse caso? Dê um exemplo. Bom, vamos supor que eu resolvesse a EDO e para um valor específico de C, que é a constante de integração, né? Vamos supor que não existisse esse ramo de baixo, por exemplo. Que não fosse uma hipérbole, não existisse esse ramo de baixo aqui, fosse só essa curva aqui de cima. Bem, então, nesse caso, nós estaríamos diante de um EDO que apresentou unicidade de solução. Tá claro isso? Bom, pessoal, então tá aí, né? Ligando qualquer ponto do eixo X, vai ter dois correspondentes no eixo Y. O ponto 0, 0 vai aqui, ó. Vai nesse vértice dessa ramo de baixo da hipérbole e no outro de cima, ó. Tá? E simétricos. Então, não há unicidade de solução. Bom, a solução conceitual está aqui, a gente já viu. Bom, vamos dar sequência aqui. O significado do teorema de existência e unicidade de Picard. Vamos entender conceitualmente, aqui, mais detalhe. Deixa eu abrir aqui. Bom, vamos ao teorema de Picard. Seja y' de x igual a f de xy, repare que esse f'zão de xy é a lei de formação da equação diferencial y', né? No caso, há duas variáveis, né? X e y. Então, reparem uma coisa, pessoal. Isso aqui gera uma superfície. Repare que uma função a duas variáveis, ela gera uma superfície. E o domínio dessa função é no plano. Vou mostrar com detalhe isso para vocês. Bom, uma equação diferencial de primeira ordem, repare, só tem uma derivada, né? Derivada primeira, digamos assim, na forma normal, ou seja, o y' isolado, do outro lado o f de xy, a função a duas variáveis, a lei de formação. Tá aí. Suponha que as funções, tá aqui as funções f de xy e, deixa eu dizer, né? Não quiser chamar de z, não precisa. Bom, f de xy e a derivada dessa f de xy em relação à variável dependente y, tá? No plano, né? Essa variável dependente, mas é no plano. Ela depende de x. Vamos supor que elas sejam contínuas numa região U aberta, certo? Então, ela é contínua, a região lá no plano, né, é o domínio dela, então ela vai ser contínua numa região do plano, tá? Então, para cada ponto AB, repare, pertencente a quem? Se AB pertence a quem? Pertence a U, que é a região lá no plano. Existe e é único. Vamos supor que para cada ponto no domínio dessa função, né, existe e é única a função, ou seja, a solução y igual a y de x, tá? Verificando o quê? Verificando nesse ponto específico, esse ponto A e B aqui pode ser tipo 0 e 1, 1 e 3, tá? Então, é um ponto específico. Existe a única, a função da verificando que y de A igual a B. Então, nós estamos pegando um par ordenado no plano e isso vai gerar um valor lá no eixo das cotas, lá na superfície, já que é uma função de duas variáveis. Beleza? E y' de x igual a uma função, né? Tá aqui, tá só repetindo, né? A função aqui é a duas variáveis. Tá, beleza. Só que aqui ela é apresentada de forma explícita, né? Foi colocado aqui y de x. Para todo x pertencente ao intervalo i, né, centrado em A. Tá, beleza? Muito bem, então vamos focar aqui. Mas na prática, como que isso é feito? Bom, pessoal, na prática, você vai analisar o quê? Você vai ver o domínio da lei de formação da EDO, certo? Por isso que está colocado aqui z igual a f de x. Vamos analisar esse domínio, tá bom? O domínio nessa lei de formação aqui. E vamos analisar também se é contínuo esse domínio e também se é contínua na região aberta essa função que vai gerar quando você deriva f
em relação a y. Isso não vai derivar em relação a x, hein? Só em relação a y, tá bom? Mas vamos ver isso na prática. Bom, chamamos a atenção para dois casos peculiares à conclusão, nesse teorema de existência e unicidade. Se y igual a c é constante, for solução da equação, então as outras soluções nunca assumem esse valor c. Ou seja, dada uma solução, nenhuma outra vai corresponder a essa solução, vai gerar uma solução totalmente diferente. Né? Ao contrário do exemplo, dos exemplos anteriores que a gente viu agora, né? Como aquele caso da hipérbole. Né? Então, ali não houve unicidade ali. Aqui a gente vai considerar que A é unicidade. Para isso, vamos analisar se a função é contínua em todo o domínio U analisado. Existência de unicidade, bom, vamos lá. Em especial, se y for uma função identicamente nula, e solução da equação, então as outras soluções nunca se anulam. Só para deixar claro de que não vai haver mais de uma solução, tá? Em relação àquele ponto. É preciso ter atenção com a noção de continuidade de uma função em duas variáveis, pois exige uma noção que exige mais do que, uma noção que exige mais do que uma simples continuidade separadamente em cada uma das variáveis. A gente estudou a continuidade de funções a duas variáveis. Está aqui, ó. Olha só. Bom, pessoal, estou apresentando para vocês aqui só uma recapitulação do que a gente viu nas nossas aulas introdutórias. Está aqui o domínio, o ponto A, B, tá certo? Então, esse ponto aqui, nesse domínio, aqui está, chama de D, né, o domínio, a gente chama de U lá. Mas tudo bem, dá no mesmo aqui a ideia. Nós pegamos aqui que nesse domínio aqui, nesse raio de definição desse domínio, todos os pontos aqui vão ter correspondente, se a função for contínua, né? Vai ter correspondente lá na superfície, ó. À medida que os valores vão se aproximando, primeiramente na vizinhança do ponto A, da abscissa A, aqui no eixo X, né? Nós vamos obter valores no eixo Y, e aí vai definindo o domínio no plano. Isso, ao mesmo tempo, os resultados vão repercutindo onde? Nos seus valores na superfície. Por isso que ele está dando aqui o L, ó, o L como sendo o ponto correspondente, né, de aproximação na superfície. Tá certo? Tá claro isso, né? Muito bem. Então aqui, qualquer dúvida, vocês podem falar, podem interromper aqui que a gente tira a dúvida. Então, só para deixar claro o teorema de Picard aí, que ele está querendo que você entenda que vai haver unicidade de solução no domínio. Se a função f lá de xy for contínua e também a derivada parcial da função f de xy em relação a y também for contínua, na vizinhança aqui, nessa vizinhança, né, do intervalo aqui, na vizinhança de x, aliás, do ponto A do eixo x, né? Lógico, isso vai repercutir no eixo Y e, logicamente, né, lá para o eixo das cotas, o eixo Z lá já na superfície. Então, vai haver unicidade nesse intervalo. Certo? Bom, interessante isso. Mas tem mais um detalhe aqui, ó. Olha só uma coisa. Qualquer função racional é contínua em seu domínio porque ela é... Não. Espera aí. Não é isso que eu ia mostrar. É isso aqui. Olha só. A superfície que corresponde ao gráfico de uma função, que só esse trechozinho eu quero. Olha só. A superfície que corresponde ao gráfico de uma função contínua não tem buracos ou ruptura. Interessante isso, não é? Então, na própria superfície não vai haver buracos ou ruptura. É o que a gente viu aqui, a superfície, né, tipo lisa, né? Na superfície lisa aqui, ó. Certo? Repare, não tem buraco nem ruptura nessa superfície aqui. Então, se isso não acontecer, você vai conseguir achar essa continuidade, ó. Tá aqui, ó. Tá? Muito interessante. Então, continuando lá, eu fiz essa pausazinha para a gente entender direitinho o que a gente está falando, tá certo, pessoal? Então, tá aqui, ó.
z igual a f de x, y, e aqui nós temos a derivada parcial em relação a f. Aliás, de f em relação a y. Vamos analisar a descontinuidade dos exemplos que a gente viu até agora? Olha só. Onde é que será que há descontinuidade das soluções, né, em relação às leis de formações lá? Vamos ver agora. Vamos lá, pessoal, aqui no algoritmo de Picard. A prova do teorema de Picard consiste na produção de um algoritmo de aproximação e na justificação de que as aproximações convergem para a solução exata da equação. A prova começa com uma observação básica. Está aqui, ó. Olha só. Uma função y igual a y de x com y de a igual a b. Repare que o a e b é lá da vizinhança do domínio, né? Da vizinhança do ponto A, no domínio da região lá, região U, aberta, como a gente viu no teorema de Picard. Aqui a gente está trazendo uma prova desse teorema, tá certo? Vocês vão entender. É a solução da equação diferencial y' de x igual a f de x, y. Está aqui. Beleza. Isso acontece somente se y de x igual a b, mais a integral definida, ou o integral definido de a até x, de f de t, y de t, dt. Esse t aqui é o que a gente chama de variável muda, né? A grosso modo. Então, vamos lá. Uma variável auxiliar, digamos assim. Vamos ver a prova desse resultado, tá? É uma maneira para a gente chegar no algoritmo de Picard. Mas ele prova essa maneira, tá? Prova usando o quê? Usando as duas partes do teorema fundamental do cálculo. Também ocorreu um erro aqui, a internet está muito ruim. Bom, pessoal, não está abrindo aqui, não está abrindo essa iteração dessa prova, mas eu vou... É intuitivo, tá bom? Vamos lá. Vou falar de forma intuitiva. Vamos pegar aqui y de x. Repare que a gente está analisando no eixo das abscissas, nós temos aqui x e a, tá bom? X, por isso está aqui, ó, y de x, tá bom? Aqui está y de a. Então, vamos analisar aqui, ó, x e a, tá bom? Bom, onde o y de a é b. Você pegar aqui, ó, y de x menos y de a igual a quem? Igual, a segunda parte do teorema fundamental do cálculo, isso será a integral. Olha o limite de integração. Quais são os limites de integração? Será, ela vai variar de a até x. Ou seja, y de x menos y de a é igual a... Esquece esse b aqui, tá bom? É igual a integral de a até x de f de t, y de t, dt. Onde esse t aqui é a variável auxiliar, tá certo? Que vai ser substituído depois quando você resolver a integral. Não vamos resolver a integral, que é só uma justificativa conceitual utilizando o teorema fundamental do cálculo, na sua segunda parte. Daí é o seguinte, então ficou y de x menos y de a igual a essa integral. Integral de quem? Integral da lei de formação, f de xy, está aqui. Só que onde tinha x foi colocado t. Se onde tinha x foi colocado t, logicamente o y vai estar em função de t, y de t. Tá? E daí a diferencial é dt. Pronto. Aí depois foi feito o quê? Depois pegou como tinha y de x menos y de a, pegou y de a, negativo, né? Passou positivo para o segundo membro. Aí ficou y de a mais essa integral todinha aqui, ó. Só que quem é y de a, hein? Y de a não é b? Tá certo? Pois bem, pessoal, nós vamos analisar logo aqui as aproximações de Picard em interações. Tá? Vou mostrar exemplos, mostrando, aliás, com aproximações de Picard para soluções de equações diferenciais de primeira ordem na sua forma normal. Tá?
Vamos lá. Pessoal, aplicando as aproximações de Picard, né, de acordo com o algoritmo dele, nesse exemplo aqui, dessa EDO y' igual a x vezes y, tá? Tá aqui é uma equação diferencial, tá bom? A primeira ordem na sua forma normal. Né? Logicamente que isso gera uma superfície, né? Função a duas variáveis e tal. Olha só. Pegar as aproximações de Picard, para isso a gente vai considerar a lei de formação, f de xy. E aqui com o valor inicial y de x0 igual a y0. E vai apresentar os campos de direções, tá? Como a gente aprendeu nas aulas introdutórias sobre campos de direções. Olha só, a solução por aproximações de Picard dessa equação diferencial é essa daqui, ó, após duas iterações. Então, vamos entender já já. Tá aí, ó, o resultado. Agora é o seguinte, o programa de computador, ele plotou, tá? O gráfico, agora podemos falar de gráfico, porque a gente está pegando aqui, a gente está utilizando o teorema de Picard dentro de um domínio em que há continuidade das funções analisadas, tá bom? Vamos ver aqui, ó, olha só. O gráfico para isso aqui é esse, ó. Ele é parabólico o formato dele. Esse pontozinho amarelo aqui é porque ele está analisando nesse ponto aqui 1 de x, 2 de y. Olha só, ele está pegando esse pontozinho aqui. Certo? Tipo assim, pegando a solução particular. Vamos ver isso aqui direito, Edmar. Olha só. Abrindo aqui no programa, né, do computador aqui, da plataforma, a gente vê a substituição que ele fez. Olha só. x0 é 1. Na hora que substituiu, tal, aí obteve o quê? Nós temos que y0 é 2. Então, ele está considerando na vizinhança do número 1. Da abscissa 1. Tá certo? Nessa vizinhança, ele está analisando essa solução. E está aqui o gráfico dela. Então, 1 para 2. E esse aqui é o gráfico, tá? Os campos de direções. O campo de direções são, a gente tá vendo, né? Pequenos segmentos que vai dando a direção da curva, solução da EDO. Tá aí. Certo? Bom, dá para fazer um paralelo entre as aproximações utilizando o algoritmo de Picard e também por séries de Taylor. Vamos ver aqui também. Eu vou explicar para vocês, para finalizar a nossa aula, vou explicar para vocês, pessoal, como funciona na prática, né, fazendo na caneta mesmo, caneta e papel, como é que você aplica o teorema de Picard e também a aproximação por série de Taylor, como é feito isso no papel, tá? Bom, tá aí, ó. Após duas iterações, a solução aqui dessa equação diferencial, a equação é essa aqui, y' igual a x² mais y². Resolva essa EDO, resolveu por aproximações de Picard e chegou nessa expressão aqui. Olha só o tamanho da expressão. Tá? Duas iterações só, viu? Imagine se fossem mais iterações, o tamanho dessa expressão que não ia ser. Olha só a curva, solução. Que curva é essa, Edmar? Essa curva aqui, pessoal, é o gráfico dessa expressão aqui, ó. Tá? Plotada utilizando o programa de computador. E aí foi considerado, isso está sendo gerado através do valor inicial 1 de x, 2 de y. Tá? Bom, ele não... ocorreu um erro aqui, ele não apareceu a aproximação, não apareceu o paralelo entre as aproximações de Picard e por séries de Taylor. Bom, mas eu vou mostrar aqui como fazer essa aproximação algebricamente.
O fato, pessoal, é que por aproximações de Picard, a gente gerou essa curva, olha só, gerou primeiramente essa expressão, tá? Mas essa expressão é igual a quem? Isso aqui é y de x. A solução de uma equação diferencial não é uma função de x? Então tá aqui, é y de x igual a essa expressão todinha aqui, tá? Utilizando o algoritmo de Picard, o algoritmo lá da integral. B mais aquela integral, tá? Então é isso. Vamos agora, para finalizar nossa aula, para o exemplo prático desses dois métodos de aproximação de soluções que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, pessoal, aproximaç'ões de Picard. Como é feito isso na prática? Eu peguei um exemplo aqui, eu fiz aqui com caneta e papel, olha só, para a gente finalizar a nossa aula. Y' igual a x menos y. Essa é a equação diferencial. Edmar, quem é o A e quem é o B que a gente vai analisar, Edmar? O A, que é do eixo das abscissas, é 0. E o B é y de 0, que é o x índice 0 lá, né? Que é, no caso é 1, tá bom? Nós estamos analisando no ponto 0, 1, tá certo? Vamos resolver agora essa equação diferencial por aproximações de Picard. Vamos chegar à solução dela. Olha só como é que é feito, tá? O algoritmo lá mostra o quê? Mostra que é B, aqui eu vou botar 1, tá bom? Eu não repeti aqui, mas acredito que vai dar para entender. É B mais integral de A até x, de f de t, y de t, dt. Mas olha só o que é que significa tudo isso, tá bom? Vamos lá. Se y de 0 é igual a 1, então y índice 0 é quem? É 1. Mas quem é esse y índice 0? É B. É o B lá da relação de Picard, tá bom? Do algoritmo. Vamos agora fazer a primeira iteração. Como é que é feita? Feita da seguinte maneira, olha só. A primeira iteração é o y índice 1, tá bom? Porque a inicial a gente já tem, que é y0 igual a 1. Para todas as interações, a gente vai ter que usar esse y0 igual a b, que no caso é 1. Porque ele sempre vai aparecer no começo, ó, de cada iteração. y1 tá aqui, começa com o b, o valor do b, que é 1. No y2 começa com o valor do b também, que é 1. Se eu fizesse o y3, também ia começar com o 1. Sempre é o valor que está aqui, ó, y de 0 igual a 1. Então, sempre usa o 1 como sendo b. O 1 não, né? A gente sempre usa o resultado do y0 como sendo b. Tá certo? Então, vamos lá. B mais integral de A até x, ou seja, como A é 0, então de 0 até x, de f de t, y0. Quem é y0? Y0 aqui é 1, ó. Então, quem é o f de t, y0? dt. F de t, y0 vai dar quem? Vai dar t menos 1. Chegamos na função, ó, para a primeira iteração. Ou seja, aí repete tudo, ó. 1, que é o nosso b lá, mais a integral definida de 0 até x, Edmar, como foi que surgiu esse t menos 1? Surgiu daqui, pessoal, ó. Surgiu da nossa expressão inicial, que é o y de x igual a f de xy. O f de xy é justamente, nesse nosso exemplo, x menos y. Quem é o x? O x é t. Onde tem x, você vai botar t. Ó. Por isso aqui está f de t, y0. Então, onde tem x, você vai botar t. Onde tem y, vai colocar quem, Edmar? Vai colocar y0. Só que quem é y0 é 1. Por isso que ficou t menos 1. Tá aqui, ó, t menos 1. 1 mais, na primeira iteração, integral de 0 a x de t menos 1 dt. Aí você vai e integra isso daqui, ó. Repete o 1 de novo. Integral de t é t ao quadrado sobre 2. Integral de menos 1 é menos t, né? Sai da diferencial dt. Vai dar menos t. Pronto. O limite de integração vai de 0 a x. Você substitui, né? Você coloca, onde tem t, coloca x. Tá aqui, ó. Tá?
1 mais, aqui ó, coloca x, onde tem t. Aqui está t ao quadrado sobre 2, o sobre 2 eu coloquei 1 meio, tá bom? 1 meio vezes x ao quadrado, em vez de ser t ao quadrado. Aí menos t ficou o quê? Ficou menos x, certo? Menos quem? Menos o limite inferior de integração, que é 0. Onde tem t, a gente vai botar 0, ó. Então vai ficar o quê? T ao quadrado sobre 2 vai ficar 0 ao quadrado sobre 2. Menos 0, né? Tá? Só que como tem o menos aqui antes, ó, do limite de integração, né? Esse menos com esse menos aqui dá mais, ó. Por isso ficou mais 0, tá bom? Pronto, aí você vai simplificar essa expressão e deu o quê? Deu que na primeira interação, para uma única interação, a aproximação de Picard fica 1 meio, a função que aparece é 1 meio de x quadrado menos x mais 1. Certo? Mas eu quero duas interações, só para a gente ver na prática como é que funciona. Na segunda interação, eu vou querer o y2, ou seja, a solução... y2 é quem? É a solução da equação diferencial x menos y para duas iterações de Picard. Vamos lá, repete o b mais integral de 0 a x, sempre, ó, tá aqui, ó, 0 até x, o 0 é o a, tá bom? F de t... y de 0? Não, agora é y de 1, porque tem que envolver a solução anterior. Qual é a solução anterior? É y de 1 igual a quem? Igual a 1 meio de x quadrado menos x mais 1. É demais. Então, vamos lá. Onde pega agora, pega de novo sempre a função, né, a duas variáveis da nossa EDO inicial. Onde tem x, coloca t, coloquei, ó, t no lugar de x. Está aqui, ó. Vamos analisar aqui, ó. Coloca t. Mas onde tem y, coloca quem? Coloca y1. Só que quem é y1? Aliás, é essa expressão todinha. Onde tem y, você vai botar essa expressão todinha, que é o y1. Tá? E o sinalzinho de menos, mas esse sinalzinho de menos, você vai fazer o joguinho de sinal com a expressão todinha. Olha só o que vai acontecer, ó. Onde tem x, eu boto t, tá aqui, t. Menos quem? Menos 1 meio de x quadrado, tá aqui, no caso, menos 1 meio de t quadrado. Menos com menos dá mais, né? Então, mais x, ou seja, mais t. Aí, menos, com mais dá menos, né? No caso, fica menos 1, ó. Tá aqui, menos 1. Certo? Bom, aqui simplificando, né? Que t mais t dá 2t, né? Aí, menos 1 meio de t quadrado está aqui, mais 2t, menos 1, né? Integra isso daqui. E o 1 a gente repete, tá? Vamos lá. Integra isso daqui. Integral de menos... integral de uma função polinomial, né, pessoal? De uma expressão polinomial, é simples de fazer, né? Integral da soma, você pode fazer passo a passo, né? As partes, né, de cada termo separadamente. E é o que a gente foi feito. É o que foi feito aqui, ó. Menos 1 meio de t quadrado deu o quê? Menos 1 sexto de t ao cubo. Tá certo? Então, mais 2t, integral de mais 2t é quem? É t ao quadrado, né? Porque t fica t ao quadrado sobre 2, né? Cancela 2 com 2, fica só t ao quadrado. Integral de menos 1, menos t. Joga os limites de integração, como a gente fez na interação anterior, tal, e chegamos a essa expressão aqui. Pronto, perfeito. Essa expressão aqui é a equação a solução da equação diferencial para duas iterações. E vamos parar por aqui. E mostrar já de cara esse mesmo exemplo dessa EDO, y' igual a x menos y, por séries de Taylor. Vamos analisar aqui, olha só que coisa. Aproximações daquela, por série de Taylor, melhor dizendo, né, tal, inicialmente, de y igual a g de x, próximo, tá aqui, ó, de x0, y0, o x0, y0 é o 0 e 1 lá, tá bom? E nós temos aqui o seguinte, que a solução por aproximação de Taylor vai dar essa expressão aqui, ó. G de x0, ou seja, é o valor inicial, no caso é 1, tá bom? Sobre 0 fatorial, mais x menos x0, ou seja, no nosso caso lá, o x0 você repete sempre, tá bom? X menos x0,
sobre 1 fatorial, para a primeira iteração, né? Multiplicado por g' de x0. O que é isso aqui? Isso aqui, g' de x0, é a derivada primeira no ponto x0, tá? Substitui lá o número, deriva e substitui o número. Aí você vai ter um resultado, um valor. Aí multiplica por esse parênteses aqui, sobre 1 fatorial. Semelhantemente, né, na sequência tal, esse mesmo parênteses aqui, ó, x menos x0, agora, ele vai estar elevado ao quadrado. Para a segunda iteração, elevar ao quadrado. E divide por 2 fatorial. Multiplicado pela a derivada segunda de g, também no ponto x0, sempre. Mas, aí assim por diante, sucessivamente. Isso é infinito, tá bom? Isso é infinito. Essa é uma série infinita, claro. Na verdade, a gente fixa, né, em determinada interação. Infinita, assim, se você quiser iterar infinitamente, pode. Então, nós temos aqui, ó, x menos x0 elevado ao cubo sobre quem? 3 fatorial. Terceira iteração. Multiplicado pela derivada terceira, no ponto x0. Mais, e assim por diante. No nosso exemplo, como funciona isso, Edmar? No nosso exemplo, y' igual a x menos y. Beleza. Quem é o y de 0 é 1, porque a gente está analisando no ponto, na vizinhança, né, desse intervalo, na vizinhança de 0, no eixo das abscissas. No eixo y será 1. Então, estamos analisando no ponto 0, 1. y0 é g de x0, tá? E quem é o g de x, Edmar? G de x é y, é a própria função, tá bom? Vamos lá. Tá aqui. Nós temos o seguinte, como será a primeira iteração? A primeira iteração já está de cara, né, pessoal? Já é dada, é a própria equação diferencial, ó. Y', G', tal, a função é a duas variáveis, pronto, repete. X menos Y, sempre você repete, sempre, porque é a primeira iteração. E quem é G' de x0? Aí aqui, onde tem x, você vai botar 0, tá? Então, x bota 0. E onde tem 1, coloca quem, Edmar? Coloca 1. Perdão, e onde tem y, coloca quem? Coloca 1. Então, 0 menos 1 dá quem? Menos 1. Beleza, finalizando o g de x0, que dá menos 1, que é o que vai ser substituído aqui, ó. Tá? E para a segunda iteração, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter y, derivada segunda agora. Y, duas linhas, né? G, duas linhas. Vamos derivar aqui em x e em y, né, pessoal? Olha só. A derivada de x é 1, né? A derivada... Aqui é função de x, né? A derivada em relação a x, na verdade. A derivada em relação a x, nós temos aqui. Derivada de x é 1, tá? Derivada de menos y é menos y'. Mas não é em relação a x, sim, mas y é função de x. Então, tá? Então, y é função de x. Então, não sabe quem é, então, o y especificamente, então bota y'. E sabe, né? Para o valor inicial, a gente já sabe quem é. Mas aqui nós apenas colocamos y'. Vamos já fazer a substituição. Olha só agora, g duas linhas de x0. Agora sim, vamos pegar o valor numérico disso. Como é que vai ficar? Vai ficar o 1, a gente repete. Aí menos, quem é y', Edmar? Y' é o menos g' de x0, ó, que é quem? Menos 1. Então, onde tem y', a gente coloca menos 1 entre parênteses, né? Menos com menos dá mais 1, 2. Deu 2, ó. Para finalizar, vamos para a terceira iteração, ó. y', derivada terceira. Qual é a derivada? A derivada terceira, no caso, a gente vai obter, né? Pegando a derivada da expressão anterior. Menos 1 menos y'. Derivada da constante é 0, né? E vai ficar o quê? Menos y' menos y duas linhas. Se você derivar menos y', vai dar como resultado menos y duas linhas. Tá? E aí, g 3 linhas de x0 vai dar menos 2. Por que vai dar menos 2? Pelo seguinte, pessoal. O resultado daqui da nossa terceira derivada não deu menos y duas linhas. Só que quem é menos y duas linhas? O y duas linhas, né? Quando a gente substituiu, que é no ponto, isso aqui é no ponto, tá bom? Y duas linhas no ponto dá 2, ó. Então vai ficar menos y duas linhas menos 2. Ou seja, na derivada terceira, tem como resultado no ponto x0 menos 2.
Se você quiser ir derivando, tá, infinitamente, pode fazer isso, né? Ninguém vai fazer isso, ninguém é doido, né? Mas pegamos aqui até derivar a terceira. Olha só agora, substituindo na série de Taylor aqui, na nossa expressão da série de Taylor, ó. Quem é g de x0? É 1. Tá aqui, ó. G de x0, pessoal, é o mesmo y0 igual a 1. No caso é 1, tá bom? Então, g de x0 é 1 sobre 0 fatorial. Então, 1 sobre 0 fatorial. 0 fatorial, a gente sabe da combinatória, né? Que é 1, né? Então, 1 sobre 1 dá 1. Tá aqui, ó. 1. Tá bom? Estamos finalizando. X menos x0. X0 é 0, né? Que a gente está analisando no ponto 0, 1. Então, x0 é 0. Então, x menos 0, tá? Vezes, aliás, sobre 1 fatorial, multiplicado por quem? Por g' de x0. Quem é g' de x0? Cadê? Tá aqui, ó. G' de x0 é menos 1. Então, tem g' de x0, você bota menos 1. Tá aqui, botei menos 1. Mais, o mais da série de Taylor a gente repete, né? X menos x0 ao quadrado sobre 2 fatorial vezes g duas linhas. Quanto é que dá isso, Edmar? Então, x você repete, né? Que é a variável aqui, tá? Menos x0, ou seja, menos 0, né? x0 é 0, sempre. Nesse caso, né? Claro, nesse exemplo. Poderia ser outros valores, bota também. Bom, aí aqui, elevado ao quadrado, né? Sobre 2 fatorial vezes quem? G duas linhas de x0. Quem é G duas linhas de x0, hein? Menos 2, ó. Então, onde tem G duas linhas de x0 na série de Taylor, eu coloco menos 2. Cadê? G duas linhas de x0. Não é menos 2, não, é 2. Eu confundi uma coisa com outra, né? Eu olhei para uma coisa e disse outra. Na verdade é 2, tá bom? G duas linhas de x0 é 2. Então, você coloca, ó, no lugar de G duas linhas de x0 é 2. É 2, tá aqui. O menos 2 é para a terceira derivada, né? Claro, no ponto. Então, dá 2, ó, tá aqui. X menos 0 dá x, né? X ao quadrado vezes 2 sobre 2 fatorial. 2 fatorial é 2, então corta esse 2 de cima com 2 de baixo. Fica quem? Só x ao quadrado, tá aqui. Por último, né? X menos 0, tá aqui, ó, x, aqui em cima, vamos analisar aqui em cima na série de Taylor. É x menos x0 ao cubo sobre 3 fatorial, multiplicado por g 3' de x0, tá? X menos x0 vai ficar x menos 0, né, pessoal? Ao cubo sobre 3 fatorial, repete. Ao cubo sobre 3 fatorial. Vezes g 3' de x0. Agora sim, dá menos 2, ó. Menos 2. Então, onde tem g 3' de x0, coloca menos 2. Tá aqui. 3 fatorial, pessoal, dá 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, né? Então, aqui a gente faz o joguinho de sinal, né? Mais, daqui da série de Taylor, esse mais com o menos, né? Ó, dá menos, tá aqui o menos. X menos 0 dá x, né? Então, x ao cubo fica x ao cubo. Bom, como embaixo deu 6 e aqui em cima é 2, né? 2 simplificando com 6 dá 3, né? Embaixo. Pronto, finalizamos. Ou seja, a solução dessa equação diferencial de primeira ordem, na sua forma normal, y' igual a x menos y, isso aqui é um problema de valor inicial, né? No ponto 0, 1, que o valor inicial y de 0 igual a 1, tal, que função, por aproximação por série de Taylor, y, olha só a solução, viu, da função y de x, y igual a 1 menos x mais x quadrado menos x cubo sobre 3. Perfeito. Então, enquanto por aproximação de Picard nós tivemos como resultado menos 1/6 de x ao cubo, já estou em Picard, tá bom? Voltei. Mais x quadrado menos x mais 1, claro, vale observar que foi apenas 2 interações. Não fiz uma terceira, tá? É muita conta, nesse caso aqui, por aproximação de Picard. Para Taylor eu coloquei 2 iterações, tá? 3 iterações. Então tá aí, ó. E por série de Taylor é essa. Tá, pessoal? Então essa é a nossa aula de hoje. Eu vou colocar a lista de exercícios daqui para mais tarde, para vocês. Ou de noite, talvez de noite, não sei. Bom, hoje eu coloco, tá? Temos vários dias aí com essa lista para respondermos. E qualquer dúvida, estou às ordens. Valeu, pessoal!